Boa tarde, a paz do Senhor. Vou deixar aqui uma reflexão no livro de Salmos, o Inário dos Hebreus, Salmo de número 137. Juntos aos rios da Babilônia, ali nos assentamos. Sim, nós choramos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levavam cativos nos requeriam uma canção. Aqueles que nos consumiam nos requeriam uma canção e alegria, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, deixa a minha mão direita esquecer a tua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua no céu da minha boca. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom e do dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-a, arrasai-a, até o seu fundamento. Ó filha de Babilônia, quem vais ser destruída, seja feliz aquele que te recompensar como tu nos serviste. Feliz será aquele que pegar e arrebentar com os teus pequenos contra as pedras. Meus nobres irmãos, o livro de Salmos, falando aqui no livro de Salmos, o Inário dos Hebreus. Livro de Salmos, meus amados irmãos, é o maior livro da Bíblia, é o Cântico dos Hebreus. Louvado seja Deus. Existem diversos salmistas. O salmista Davi foi o que fez várias composições do livro de Salmos. Ele compôs 73 salmos, mas existe também outros salmistas: Salomão, os filhos de Coré, Asaf e Moisés. Existem 5 divisões no livro de Salmos, que são os saltérios. A primeira divisão, Salmo de número 1 ao 42, segunda divisão, Salmo de número 43 ao 72, a terceira divisão, Salmo de número 73 ao 89, a quarta divisão, Salmo de número 90 ao 106 e a quinta divisão, Salmo de número 107 ao 150. Louvado seja Deus. Falando aqui do contexto do Salmo de número 137, e também existe alguns salmos que são anônimos, né? Louvado seja Deus. O contexto: Jerusalém é a capital de Israel, meus amados irmãos. Ela foi conquistada, o povo de Deus, contra os jebuseus, mas também depois disso teve outra batalha contra os caldeus, né? O povo da Babilônia. Davi estava na frente dessa batalha, mas pela desobediência e pelo pecado do povo de Deus e pelo povo de Deus não ouvir a voz do Senhor e dos seus profetas, a cidade de Jerusalém foi arrasada, queimada, foi passada a fio de espadas, louvado seja Deus, e foi totalmente destruída e sitiada pelos caldeus, pois Judá estava totalmente corrompida naquela época. Os sacerdotes, os profetas, tinha também os falsos profetas que profetizavam em troca de dinheiro, né? E o povo também não ouvia a voz do Senhor e a voz dos verdadeiros profetas de Deus. E pela desobediência, pelo pecado, pelas transgressões do povo de Deus, o próprio Deus deu permissão para que os caldeus, os babilônicos, sitiassem aquela cidade e derrotassem aquele povo, né? Pela desobediência do povo de Deus, né? Estava corrompido naquela época todo o povo, os sacerdotes, os reis, né? Os juízes e os falsos profetas, né? E o povo de Deus, né? Os falsos profetas que profetizavam em troca de dinheiro, né? Esse é o reinado de Judá. E as 10 tribos do reino do norte, que a capital era Samaria, tinha caído há muito tempo atrás, 720 anos atrás, e tinha sido conquistada pelo império dos assírios. O reino de Judá, que tinha a fé no reino vindouro, no reino messiânico da dinastia de Davi,
também se corrompeu, tanto moralmente como espiritualmente. Os juízes das cortes, eles vinham se corrompendo e todo o povo caiu nas mãos dos babilônicos, né? Do império da Babilônia, da província da Babilônia. Por causa disso, repito, a desobediência tanto aos verdadeiros profetas como à voz do nosso Senhor Jesus, de Jeová, louvado seja Deus. A desobediência desencadeou a destruição de Jerusalém e, muito tempo atrás, da capital de Samaria, louvado seja Deus. Mas o primeiro ato de Davi, quando reconquistou Jerusalém, quando obteve êxito contra o povo de Babilônia, foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, que simboliza a presença de Deus. Louvado seja Deus, que era feita de madeira acácia revestida de ouro. Na Arca da Aliança continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as 10 tábuas do concerto. Louvado seja Deus. Deus prometeu a Davi que não ia deixar de haver descendentes do seu trono, né? Após Davi vinham diversos outros reinos, né? E reis para administrar Jerusalém, né? E sabemos que Salomão, né, filho de Davi, foi um dos que dessa promessa de Deus, né, que reedificou Jerusalém e o templo, né? Louvado seja Deus. Isso até chegar o reino perpétuo, que é o reino de Jesus, cujo é chamado filho de Davi, né? Será o único reino que nunca será abalado, né? É um reino perpétuo, né? É um reino vindouro e um reino perpétuo. Existe também outras divisões dos salmos, meus nobres irmãos. Existe os salmos de lamento, existe os salmos de louvor, existe os salmos messiânicos, existe os salmos penitenciais e existe os salmos impregatórios. Essa também é uma divisão do livro de Salmos. As profecias dos profetas Jeremias, Isaías e Ezequiel se cumpriram. E lá no livro do Apocalipse, que quer dizer revelação no grego, né, quando o apóstolo São João estava aprisionado na ilha de Patmos, significa, Babilônia, o que é que significa? São inimigos do povo de Deus, né? E no livro de Apocalipse tem 2 capítulos referentes falando sobre a queda da Babilônia, a queda do povo que é contra Deus, né? A queda da Babilônia, louvado seja Deus. Babilônia significa inimigos de Deus, né? Babilônia era uma província que foi totalmente assolada, era uma província dos jardins suspensos, né? Que teve como reis Nabucodonosor e entre outros, né? Que foi totalmente assolada. Geograficamente falando, Babilônia hoje é a nação do Iraque, louvado seja Deus. E que possamos refletir nisso aqui, que eu quero falar sobre esse salmo. A desobediência e o pecado faz por muitas das vezes nós perdemos algumas batalhas, porque o próprio Deus permite com que os inimigos de Deus, ou seja, eu e você que acreditamos nas Sagradas Escrituras, venham acarretar algumas derrotas, né? Mas quando nós obedecemos a Deus, a voz de Deus, os seus profetas, os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus decretos, os seus preceitos, nós alcançamos graça, misericórdia e Deus nos dá a vitória em todos os aspectos, em todas as áreas de sua vida. Tem que obedecer, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, boa tarde.